Olá, meus amigos, meus irmãos de fé, coordenadores de pastorais e movimentos, assim bem como todas as pessoas que fazem parte das coordenações de pastorais e movimentos a nível de arquidiocese. Nós do Conselho de Pastoral da Arquidiocese, na última reunião que nós tivemos este ano, procuramos pautar a nossa Assembleia Arquidiocesana, que se realizará no dia 24 de novembro, lá no CAF, no Centro de Formação, na qual cada coordenador de pastoral e movimento e de organismo, a nível de diocese, são convidados a participar. Nós iremos trabalhar nesta Assembleia a quinta urgência do nosso plano de pastoral, seguindo as orientações do Regional Sul 2 da CNBB, onde nos convida a nós refletirmos acerca da prioridade que é a igreja a serviço da vida plena para todos. Como nós estamos fazendo em todos os decanatos, a nossa última reunião este ano, ela tem então como cunho avaliativo, também reflexivo e também sugestivo, para que nós possamos chegar na Assembleia tendo uma certa consciência do tema que nós vamos desenvolver. Por isso, eu me propus a fazer esse vídeo, porque esse material vai ser enviado a todos os movimentos e pastorais, para que vocês possam também fazer a vossa avaliação da caminhada e dar sugestões para o ano que vem, para que quando nós chegarmos na Assembleia, nós já termos um certo número de sugestões para serem avaliadas e serem aprofundadas. Gostaria de ressaltar que a avaliação consiste não apenas em nós dizer, fizemos isso, fizemos aquilo ou aquilo outro. Não queremos avaliar atividades, porque nós temos consciência de tudo aquilo que as nossas paróquias, que os movimentos e pastorais têm feito de atividades ao longo deste ano na caminhada da igreja. Qual que é então a nossa proposta? Que nós devemos avaliar é o impacto das nossas ações, das nossas atividades feitas pelos movimentos e pastorais na vida do cristão, na vida daquelas pessoas que nós se dirigimos, para nós termos um certo critério de qual é a identidade da igreja que nós estamos formando com as nossas atividades. Então não é se dizer que fizemos muitas atividades ou não, mas o que as nossas atividades desenvolvidas este ano ajudou a construir uma identidade de igreja segundo o pensamento do Papa Francisco. Para isso nós vamos seguir alguns slides, onde nós propusemos um certo esquema de formação, também para nos ajudar nesse contexto avaliativo. Então, a nossa quarta reunião de pastoral decanal, ela tem como finalidade nos preparar para a nossa Assembleia. A proposta da nossa reunião é abranger 3 dimensões, como também é a proposta que nós estamos apresentando a vocês, coordenadores de pastorais e movimentos, que esta reunião decanal também seja uma reunião com a coordenação do seu movimento e da sua pastoral. E nós propomos estes 3 passos. Primeiro, formativo. Nós vamos procurar estudar e entender a quinta urgência, em que consiste o serviço pleno, a vida para todos. Segundo, avaliativo. Olharmos o plano de pastoral, juntamente com o panfleto do Regional Sul 2, e buscarmos pontuar a caminhada feita pela igreja. Aqui a igreja se resume no movimento e na pastoral a qual você está envolvido. Então vocês tentar pontuar com aquilo que nos pede a igreja, como que caminhou o seu movimento, como que caminhou a sua pastoral, aonde vocês se encontram dentro dessa proposta feita pelo Regional Sul 2. Terceiro, uma reflexão e também sugestões, com a seguinte indagação: para onde nós vamos?
Qual é a igreja que nós estamos construindo ou nós queremos construir a partir das atividades que nós estamos desenvolvendo, que nós estamos propondo com as nossas atividades nos movimentos e pastorais? Uma das perguntas que nós devemos fazer: da onde nós partimos? E aqui então nós temos que não se parte do nada. Partimos desses documentos e dessas indicações. Primeiro documento: as diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja no Brasil. Saiu em final de 2015 e elas têm validade até 2019. Depois o livro Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade. Depois o nosso plano de ação evangelizadora, que vai até 2020. Depois nós temos o texto, o documento 107, Iniciação à Vida Cristã. E temos também as orientações do Regional Sul 2, naquele panfleto do meio, onde ele traz as indicações de atividades de cada urgência proposta pelas diretrizes. Para nós compreendermos um pouco melhor o que são as diretrizes, então eis aí uma definição. As diretrizes são orientações que indicam o caminho a seguir, abordando aspectos prioritários da ação evangelizadora, princípios norteadores e urgência. Então as diretrizes, elas não querem engessar a nossa caminhada pastoral, nem a caminhada pastoral e espiritual dos movimentos. Elas buscam nos alertar, dar indicações por onde nós devemos seguir, qual é o caminho a ser feito, para que nós possamos então termos um bom êxito no desenvolvimento das nossas atividades. Qual que é o objetivo da igreja? E aqui eu gostaria que você estivesse presente, que o objetivo, ele deve estar presente, bem claro na nossa mente, quando nós formos responder a primeira pergunta: aonde nós nos encontramos como igreja? Então não é para nós olharmos as atividades, mas é para nós meditarmos o alcance que o objetivo nos propõe, aonde nós queremos chegar como igreja, qual é a caminhada que nós queremos fazer, e aí então nós confrontarmos e definirmos aonde nós nos encontramos como pastoral e como movimento. Então veja ali o nosso objetivo, que vocês podem ler depois, meditar, para ver então. Diz ali: a partir de evangelizar, a partir de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, como igreja discípula, missionária, profética, misericordiosa, alimentada pela palavra de Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para que todos tenham vida, rumo ao reino definitivo. Então, dentro desses 4 anos, o nosso objetivo de toda a ação da igreja é concretizar este objetivo. E aí nós vamos perceber que tudo aquilo que nós propomos não deve ser apenas para preencher calendário, deve ter como finalidade fazer acontecer esta proposta bonita da igreja, fundamentada no Evangelho, na proposta de Jesus Cristo, que quer trazer paz, que quer trazer esperança, que quer aproximar o seu povo do projeto de Deus. Temos 3 pontos de partida, de referência para esta caminhada. O primeiro ponto: a partir de Jesus Cristo. Segundo, marcas do nosso tempo. E o terceiro ponto, então, são as urgências, são as propostas concretas de trabalho de ação evangelizadora. A partir de Jesus Cristo, o que ele nos coloca em destaque? A cristologia e a eclesiologia. Então, tendo Cristo como princípio, como referencial da nossa caminhada de fé, da nossa caminhada espiritual, da nossa caminhada pastoral. Então, qual é a imagem de Cristo que o meu movimento, que a minha pastoral transmite com a sua ação, com o seu testemunho, com as suas atividades? Qual é a ideia de igreja que a minha pastoral, que o meu movimento está construindo, contribuindo para construir através das nossas atividades, através do nosso testemunho, da nossa vivência?
a cristologia e a eclesiologia que esta proposta das diretrizes nos propõe. Somos todos discípulos de Jesus Cristo e formamos a igreja. Ele, Cristo, é a fonte de tudo que a igreja é e de tudo que ela crê. Em sua missão evangelizadora, a igreja não comunica a si mesma, mas o Evangelho, a palavra e a presença transformadora de Jesus Cristo na realidade em que se encontra. E aqui eu gostaria de propor uma reflexão. Nós, como movimentos e pastorais, quem nós estamos anunciando? Diz o texto do Evangelho que nós não podemos nem tirar e nem pôr na palavra de Deus. Porque quando nós tiramos ou acrescentamos algo na palavra de Deus, nós tiramos a força que o Evangelho tem de transformar. Por isso, queridos irmãos, coordenadores de pastorais e movimentos, vocês devem se perguntar e levar em consideração esta proposta. A função do movimento e da pastoral é formar cristãos para a igreja, não para si, não para o seu pequeno grupo, mas formar para a igreja. E a missão da igreja é apresentar Jesus Cristo, levar Cristo a todas as criaturas. Então que vocês possam também se perguntar, nós como pastoral, como movimento, nós estamos a serviço da igreja ou estamos a serviço da minha ideia? Nós estamos unicamente a serviço restrito do meu movimento ou da minha pastoral? Se não há essa comunhão com a igreja, nós acabamos não prestando um serviço, mas sim um desserviço para a evangelização. A fé nasce do encontro com uma pessoa, que é Jesus Cristo. E é isso que nós devemos ter ciência, que nós devemos propor e ajudar as pessoas que fazem parte ou que participam dos nossos movimentos e pastorais a ter esse encontro com Jesus Cristo. Porque é nesse encontro com Cristo que eles vão se descobrir e vão se comprometer como discípulos, como missionário do reino de Deus. A descoberta do dom salvífico não acontece sem a mediação dos outros. Daí a importância e a missão da igreja. Então veja, queridos irmãos, se nós quisermos realmente fazer acontecer o projeto de evangelização que nós sonhamos para as nossas pastorais, para os nossos movimentos, nós temos que estar em comunhão com a igreja. Pois é a missão da igreja que tem como fundamento a pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, é que nos compromete na ação. As diretrizes gerais da ação evangelizadora chamam a atenção sobre a importância de nós conhecermos a nossa realidade para propor um trabalho evangelizador. A igreja é comunidade, mas o conceito de comunidade, de pertença, está em crise e precisamos fortalecê-lo com o nosso trabalho para assegurarmos comunidades fortes e bem expressivas no seu trabalho evangelizador. Educar bem os cristãos para que o testemunho pessoal assegure a presença eclesial na sociedade. E aqui eu volto de novo a propor uma pequena reflexão. Qual que é a nossa maior desculpa ou o nosso maior entrave quando nós propomos uma caminhada de evangelização? Nós falamos que é o tempo. E eu queria então chamar a atenção para esta realidade. Para ser cristão, primeiramente, não é uma questão de tempo, é uma questão de opção. Por exemplo, vamos dizer que nós trabalhamos 10 horas por dia. Mas nessas 10 horas que nós estamos trabalhando, nós não somos cristãos? Se nós não formos cristãos nessas 10 horas que nós estamos trabalhando, nós podemos lá no trabalho lesar o patrão. Lá no trabalho nós criamos dificuldade de relacionamento, nós causamos divisão, nós causamos problemas.
Então nós não podemos separar aquilo que é a proposta de Jesus Cristo daquilo que é a atividade cotidiana das nossas vidas. Não podemos mais apenas dizer que nós somos cristãos quando nós vamos à igreja ou quando nós participamos de um ato litúrgico ou de uma atividade eclesial. Nós somos chamados a ser cristão no mundo, onde quer que nós estejamos. Por isso que eu ainda brinco e digo que nós temos no mínimo 14 horas por dia para nós sermos cristãos. Vamos deixar aquelas 8 horas que nós dormimos fora do contexto, porque quando a gente dorme, nós perdemos o controle, digamos, da razão, das nossas ações. Então não vamos incluir estas. Porém, nós temos 14 horas no dia que nós devemos pensar como nós estamos vivendo. Se nós somos cristãos lá no trabalho, se nós somos cristãos quando nós voltamos para casa, quando nós vamos para o trabalho, se nós somos cristãos no contato com a nossa família, o marido com a mulher, o pai e a mãe com os filhos, na convivência com os amigos, nos nossos lazeres, na nossa convivência na sociedade. É aí que nós precisamos então dar um testemunho cristão. Então os movimentos e pastorais, assim como toda a igreja, eles têm esta missão: abrir a cabeça das pessoas, fazer-lhes compreender que é necessário testemunharmos Jesus Cristo, principalmente nestes ambientes externos à igreja. É ali que Cristo precisa ser anunciado, é ali que está faltando a presença amorosa, misericordiosa de Jesus Cristo. A realidade histórica atual nos impõe que evangelizar em primeiro lugar, dar um testemunho. Isso que nós acabamos de dizer. Então evangelizar não é tantas atividades que nós fazemos, que não adianta eu ter um calendário cheio de atividade, se eu não testemunho com a minha vida, com as minhas ações, aquilo que eu proponho, ou aquilo que eu prego por palavras. Então é necessário testemunhar. Marcos do nosso tempo, e aqui um contexto que nos chama a atenção para nós refletirmos. Qual é o contexto atual que nós vivemos? Nós vivemos num contexto de mudança de época. Então não é uma época de mudança. Época de mudança é uma época que vai mudando poucas coisas cotidianamente. Mudança de época, muda-se a base, começa a se refletir um novo paradigma, o qual será o nosso referencial de vida. E aqui também dentro da igreja. E aqui, queridos irmãos, nós temos que ter muito cuidado para nós podermos entender em que consiste essa mudança de época e como nós devemos dar esse passo dentro da igreja. Nós hoje tentamos responder os questionamentos, as dificuldades, as angústias, as dúvidas de fé que o nosso povo apresenta, vivendo um contexto atual de globalização, de perda de valores e tantas outras realidades, a partir de verdades de fé expressada há 30, 40, 50 anos atrás. Aí você pode se perguntar: mas padre, uma vez verdade de fé, ela não é sempre verdade de fé? Sim, ela é sempre verdade de fé. Porém, nós precisamos tentar entender como que nós estamos apresentando esta verdade de fé hoje. Então, o contexto na qual ela foi apresentada 50 anos atrás era um. Hoje, a linguagem, os meios pelos quais nos chegam as informações são outro. Então, nós precisamos atualizar esta verdade de fé. E atualizar a verdade de fé não é nem acrescentar e nem diminuir dessa verdade de fé. Porque uma vez que ela foi definida como verdade, ela está pronta. Mas é a forma como nós apresentamos, é a forma como nós fazemos esta verdade de fé chegar às pessoas e também a forma como nós ajudamos as pessoas a assumirem, a absorverem na sua vida esta verdade de fé. Então não basta só dizer a verdade. Nós precisamos se preocupar em oferecer instrumentos, meios, para que aqueles que ouvem a verdade possam absorver a verdade e agregar a verdade
na sua caminhada de pastoral, na sua caminhada de fé, na sua caminhada espiritual de movimentos. Segundo ponto, os riscos e as consequências de uma mudança de época. Então não tem só benefício, tem muitos riscos e tem muitas consequências que nós precisamos estar atento para, com o nosso testemunho, para, com a força da palavra de Deus, do Evangelho, ir ao encontro destas pessoas que sofrem consequências devastadoras com esta realidade que eles vivem. Somos atingidos também na fé pela mudança de época, pela globalização que envolve todos os setores da nossa vida. Então todo ser humano é afetado com esta realidade. Surgem e se agravam tendências desafiadoras, como o individualismo. Como nós somos individualistas, como hoje nós temos muita tendência a pensar somente em nós, não conseguir pensar no outro, para que seja satisfeito somente os nossos desejos, os nossos projetos, a dificuldade de trabalhar com o todo, trabalhar com o outro, trabalhar em grupo, numa pastoral de conjunto, numa ação em conjunto da igreja. Nós somos muito divididos. Fundamentalismo. Quando nós não temos argumento, nós caímos no fundamentalismo, ou de um extremo ou de outro. Ou tudo é pecado ou nada é pecado. Ou seja, relativizamos a proposta salvadora de Jesus Cristo. E quando nós relativizamos a proposta de Cristo, nós não evangelizamos, nós não educamos para a fé, nós não formamos discípulos de Jesus, nós formamos adeptos de Jesus Cristo. E adepto não leva à frente o projeto de Jesus. Surgem e se agravam tendências, então, desafiadoras que nós colocamos em evidência. O individualismo, o fundamentalismo. Esta crise cultural atinge de sobremaneira as nossas famílias. E aqui nós fazemos um quadro comparativo para nós vermos os riscos e para nós vermos também aonde nós deveríamos chegar, como que deveria ser a nossa ação pastoral. Como que é no momento? Pegamos aquele primeiro quadro, pastoral de manutenção. Hoje, os nossos trabalhos todos, eles têm como finalidade mantermos uma estrutura de pastoral, uma estrutura espiritual, uma estrutura de movimentos, mas temos pouca de criatividade e comprometimento com a missão da igreja. Então, pastoral de manutenção em detrimento de uma pastoral missionária. A pastoral missionária é aquela que sempre apresenta a proposta de Jesus Cristo, que leva a pessoa a se encantar por Cristo, que busca enganjar a pessoa, que mostra o rosto misericordioso de Jesus. E aqui nós temos como um grande exemplo para nós sermos seguidos, o primeiro capítulo do livro da Iniciação à Vida Cristã, na qual nós temos ali a figura de Cristo com a samaritana. Ali está bem nitidamente exposto qual é a ideia ou qual é o modelo de uma pastoral e de um movimento missionário. E como que nós identificamos isso? Vamos nos colocar no lugar de Cristo, e a samaritana são as pessoas que nós abordamos, são as pessoas que está diante de nós para nós anunciarmos a boa nova. Como que Jesus se apresenta para a samaritana? Veja que a primeira coisa que Jesus faz, Ele, tendo consciência que é o Senhor da vida, que Ele tem tudo aquilo que nós necessitamos para viver em paz, para vivermos bem, para vivermos plenamente, Ele se aproxima da samaritana e Ele se coloca num grau de inferioridade. Veja que Ele diz à samaritana: dai-me de beber. Ou seja, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Como que nós abordamos as pessoas que fazem parte do nosso movimento, da nossa pastoral? Como que é a forma nossa de abordar as pessoas para enganjá-los no nosso movimento e da nossa pastoral? Dificilmente nós se colocamos numa situação de inferior. Geralmente nós queremos nos apresentar muito superiores a ele ou a eles, achando que esse ar de superioridade vai despertar neles o encanto e a vontade de se unir a nós. E é o contrário. É a nossa presença humilde,
A nossa humildade é que desperta no outro o desejo de se enganjar, de fazer parte desse grupo. Então veja que Jesus, com esse seu ato de humildade, ele conquista de forma definitiva a samaritana. Porque quando ela tem esse espanto com a forma como Jesus o acolhe, ela se sente valorizada. Ela não se sente que a sua dignidade foi tirada. E às vezes quando nós abordamos as pessoas ou convidamos para ela fazer parte dos nossos movimentos, das nossas pastorais, nós começamos de certa forma, quase que nós tiramos a dignidade dela. Nós começamos a apontar situações, começamos a apontar comportamentos, fazemos algum tipo de julgamento para justificar que ela possa ou que ela deva se enganjar e fazer parte da nossa caminhada. E quando a gente apresenta esse tipo de situação de julgamento, nós tiramos a dignidade da pessoa. E aí nós não conquistamos. Nós acabamos afastando, nós acabamos colocando barreiras para que a pessoa então abrace a causa de Cristo. E veja que depois Jesus acolhe, e quando ela se sente acolhida, a samaritana, ela se abre ao diálogo com Cristo. E nesse diálogo com Jesus, Jesus vai não apontando num sentido assim, impondo uma proposta de vida. Jesus simplesmente ouve o que ela tem a dizer, acolhe ela no estado de vida que ela está vivendo, questiona algumas coisas e apresenta um caminho novo. Então quem faz a decisão de seguir Jesus Cristo, não é Jesus que impõe a ela essa decisão. Jesus propõe uma reflexão. E Jesus fala com tanto amor, fala com tanta convicção da sua proposta, que ele encanta a mulher. E ela diz assim: olha, dai-me desta água. Ela chega à conclusão que a vida dela precisa ser mudada, que aquele estilo de vida dela não está sendo bom. E aí ela deseja seguir Jesus Cristo. E aí então Jesus propõe a ela esta caminhada. E aí então ela vai e testemunha aos seus que ela encontrou aquilo que todos eles buscavam: Jesus Cristo, o Messias, o prometido por Deus, o Filho de Deus que veio trazer a salvação. E esse testemunho dela faz com que todo aquele grupo conheça Jesus Cristo e faça uma opção por Jesus. Assim devem ser as nossas pastorais e os nossos movimentos. Nós devemos agir de tal forma que o nosso testemunho, que a nossa forma de apresentar a proposta de Jesus, levem as pessoas a se encantarem por Cristo. Não pela bandeira, nem do movimento e nem da pastoral, nem pela figura do coordenador e nem da coordenadora, mas pela proposta de Jesus Cristo. E aí então nós temos um engajamento, aí então nós temos um crescimento nesta caminhada de fé. Então que nós possamos refletir com toda a humildade e rever, será que nós estamos usando da pedagogia de Jesus Cristo? Aonde nós podemos melhorar a forma como nós já estamos caminhando para que chegamos o mais próximo possível da pedagogia de Cristo? Segundo ponto, comunidades prestadoras de serviços religiosos. Veja que às vezes as nossas comunidades, elas têm só esse princípio. Parece que elas só servem para prestar um serviço religioso. Sacramento, as exéquias quando a pessoa morre, uma missa de 7º dia, e sendo que na realidade ela deveria ser bem mais do que isso. Ela não pode ser burocratizada desta forma. Da mesma forma os movimentos e pastorais, às vezes eles se tornam apenas movimentos e pastorais dispensadores de serviço e não ajudam a pessoa a viver uma comunhão com a proposta da igreja, inserido na sociedade, inserido na sua comunidade. Então, de comunidade prestadoras de serviços religiosos, nós temos que se transformar em comunidades, sendo lugar de vivência fraterna da fé. Não só, digamos assim, de atividades religiosas, mas de vivência. Não só de um momento, mas de continuidade. Terceiro, falamos aí da passividade do laicato. São 50 anos que o Concílio Vaticano diz que o leigo deve ser o protagonista da ação da igreja. Passaram-se os 50 anos
e ainda não aconteceu esse protagonismo. Aí vocês podem dizer: padre, mas veja, quantas atividades, quantas ações propostas pelos leigos. Realmente, tem muitas. Mas qual a reflexão que eu queria propor? Quando precisa se falar de Cristo, falar da sua proposta, do seu Evangelho, quantos leigos se dispõem? Poucos. Parece que esse trabalho é relegado somente a religiosos, religiosas e aos padres. Não, é uma tarefa de todos nós. Todos nós somos chamados para esta missão. O leigo não é uma sombra do padre, não é uma sombra do religioso ou do consagrado. O leigo tem um lugar específico, uma vocação específica na igreja e recebeu pelo batismo a mesma missão de anunciar a boa nova de Jesus Cristo, de ser sal da terra e luz do mundo. Apego a vantagens e privilégios. Veja que hoje nós temos muito disso nas nossas comunidades, nas nossas pastorais e nos nossos movimentos. A pessoa faz muito, porém, a intenção com que ela faz precisa às vezes ser purificada. Tem pessoas que falam: mas eu estou há 20 anos no movimento, eu estou há 10 anos na pastoral, então a minha palavra tem que ter um peso maior. Eu tenho que ser tratado de forma diferente, eu tenho que ser mais ouvido, mais escutado. Isso demonstra que nós queremos uma compensação, uma vantagem. E quando nós buscamos uma compensação, uma vantagem, o trabalho se torna pesado, o trabalho se torna chato, principalmente quando as pessoas não alimentam o nosso ego. E aí qual que é a nossa atitude? É se isolar. A nossa atitude é tentar desconstituir o trabalho que aquele movimento, aquela pastoral faz, dando um contra-testemunho ou falando mal da pastoral ou dos seus membros, ou do seu movimento e também dos seus membros. Então nós não podemos temos que passar deste ponto para termos um espírito de serviço, um serviço gratuito. A gratuidade, o amor a Cristo, por acreditar na causa, é que deve ser o que alimenta a nossa ação missionária. Celebrações litúrgicas e exaltação da subjetividade. Veja que às vezes nós temos que fazer teatro nas nossas celebrações para tentar chamar a atenção das pessoas. Aonde fica a essência, que é a palavra? Ou falando propriamente da Eucaristia, que é o próprio Cristo imolado no altar. Então veja que às vezes a gente tenta fazer tantos teatros, usar tantas outras subjetividades para chamar a atenção e não valorizamos realmente aquela atividade ou aqueles princípios que realmente transformam a nossa vida, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo presente na Eucaristia. E aqui entra também um pouco de culpa para nós próprios padres. Às vezes valorizamos demais o brilho das roupas que nós usamos liturgicamente, a simetria nos gestos, na exposição da mão, no excesso de candelabros em cima do altar, no excesso de vela, em toda aquela pompa que faz da cadeira do padre um trono, para a gente às vezes parece querer se sentir rei, e aquilo acaba às vezes roubando a essência, que é a palavra, que é o próprio Cristo que se doa a cada um de nós. Então não devemos ser desleixados, mas temos que ter cuidado para que a subjetividade não roube a essência dos nossos atos e das nossas celebrações litúrgicas. Terceiro passo: usarmos de uma linguagem adequada, linguagem acessível. Às vezes a gente começa a buscar uma linguagem totalmente rebuscada, pesada, que não facilita para a pessoa entender a proposta. Outro dia eu ouvi uma palavra que dizia assim, que nós devemos tentar, na hora de nós expormos, de pregarmos e anunciarmos o Evangelho, nós temos que entrar na aldeia, que seria a vida daquele que está ouvindo. Porque quando a gente entra na aldeia, no ambiente que vive aquela pessoa, nós vamos poder entender a sua angústia, a sua dor e o que ela espera, qual é a sua capacidade de compreensão.
Então, não tem mais como nós fazermos uma pregação puramente racional, puramente, digamos assim, intelectual. É preciso essa interação com aquele com o qual nós falamos. Nós temos que entrar na vida dele e permitir que ele também entre na nossa vida. E ele vai conhecer a nossa vida, entrar na nossa vida pelo testemunho que nós damos. Diante desta realidade, o Papa Francisco então diz: olha, precisamos mudar, precisamos rever qual é a ideia de igreja, a proposta de igreja que nós temos. E ele diz assim: a igreja não pode mais pensar que por si só, enquanto estrutura, ela seja o autorreferencial para si mesmo. E aí então o que Francisco nos propõe? Que a igreja deve ter como princípio ser caminho do amor, serviço aos sofredores desta terra. Esta é a missão da igreja. Diante desta proposta, emerge então as 5 urgências. Nós já trabalhamos de forma mais ativa as 4 primeiras, e no próximo ano então nós vamos trabalhar de forma mais intensiva a 5ª urgência: igreja a serviço da vida plena para todos. E é então que nós possamos buscar compreender essa proposta da igreja e nos envolvermos, para que ela não seja apenas um amontoado de atividades, mas que essa proposta nos ajude a crescer no conhecimento de Cristo, que ela nos evangelize. O Evangelho da vida está no centro da mensagem de Jesus Cristo. As formas de vida ameaçadas contradizem o projeto do Pai. Promover a cultura da vida. Como que nós fazemos isso? Com um olhar fixo em Jesus Cristo. O cristão não se cala diante da vida impedida de crescer. Aqui faz uma referência ao aborto. Da vida sem alimentação, sem casa, sem terra, sem trabalho, educação e saúde. E agora este ponto que é essencial: a caridade não é mera assistência social, ela pertence à essência da igreja. E quem sabe seja esta a nossa maior reflexão a ser feita e o nosso maior desafio. Nós temos muita caridade na igreja, mas será que todas as formas de caridade que nós se utilizamos, que nós fazemos na igreja, não estão sendo apenas uma mera assistência social? Será que a caridade realmente está sendo usada, sendo feita como instrumento de evangelização? Por que eu digo isso? O que muitas vezes acontece nas nossas casas? Nós já temos um pratinho descartável reservado, uma colher descartável reservada, alguns quilos de alimento lá já reservado. Então, quando alguém toca a campainha, o interfone, e nós já imaginamos que a pessoa quer um alimento, quer comida, nós já levamos alguma coisa para eles comerem. Já levamos numa sacolinha de plástico para nós entregarmos, levamos a comida num prato descartável, numa colher descartável, que é para nós não precisar voltar uma segunda vez lá. Ou seja, nós se livramos do problema. Então a nossa forma de caridade hoje, muitas vezes, e aqui a gente não pode generalizar, mas é muito evidente que a nossa prática de caridade hoje, ela está sendo usada como uma forma de se livrar do problema. A pessoa vem te pedir alguma coisa, nós não temos tempo de ouvir, de tentar entender a situação dela. Nós queremos logo se livrar dela. Então, ou a gente dá uma cesta básica, dá alguns quilos de alimento, dá um alimento pronto para ela comer e nós passamos ela para frente. Nós não procuramos pensar e tentar refletir o que está acontecendo para que essa pessoa está nesse estado de vida. E vai ter aquelas pessoas que vai dizer: ah, padre, mas é porque ela não quer trabalhar. Ah, porque ela é isso, ela é aquilo. Pode até ser. Mas qual que é a nossa função de cristãos? É ignorarmos esta realidade? Não. Nós temos que, diante dessa realidade, ajudar a pessoa a tomar consciência, ela resgatar a sua dignidade e ela assumir também o seu papel na sociedade. Não é se livrando dela que nós vamos resolver a situação. E veja que aqui nós condenamos e falamos muito dos políticos, mas às vezes nós estamos trazendo para dentro da igreja essa mesma prática. Época de campanha, todo político sabe qual é o problema a ser enfrentado no Brasil.
em todos os lugares. E nós também temos um pouco esse pensamento. Nós olhamos para a nossa realidade de igreja e nós apontamos quais são os nossos problemas, os problemas a serem enfrentados. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, não basta enfrentar o problema se nós não combatermos a causa. É combatendo também a causa que nós vamos resolver o problema que se apresenta diante dos nossos olhos. Senão nós vamos estar sempre tendo problema, porque nós não olhamos com um olhar mais misericordioso para a causa. Pega, por exemplo, o aborto. Resolve o problema do aborto apenas não aprovar a lei do aborto? Não resolve, porque vão continuar tendo adolescentes com 10, 12 anos tendo uma vida sexual ativa, sem informação, sendo abusada, sendo violentada e nesses atos acabando engravidando. Vai continuar tendo mulheres que, por não terem ou uma educação ou alguns princípios, acabam engravidando e diante do susto da gravidez, não se sentindo protegida ou acolhida, elas vão recorrer ao aborto. Então o problema não está só em aprovar ou não a lei. Com certeza, como católicos, nós jamais devemos permitir que a lei do aborto seja aprovada. Mas não podemos se contentar simplesmente em ter uma lei que não aprove o aborto. Nós temos que se envolver e trabalhar naquelas causas que são as geradoras dessa situação que leva as pessoas a terem essa atitude de abortar. Assim como em todas as outras áreas, em todas as outras situações da nossa vida de fé. Então não basta só combater o problema, nós temos que buscar e fazer uma reflexão para nós vermos onde está a causa. E diante da causa, como nós podemos solucionar isso? Quais os projetos que devem ser encaminhados, ser abraçados por nós para superarmos essa dificuldade? Os pobres e excluídos são sujeitos da evangelização e da promoção humana integral. As 5 urgências chamam atenção para 5 pontos essenciais da vida e do crescimento da igreja. Primeiro, fala da missão, chamado a estar em estado permanente de missão, iniciação à vida cristã. Além de falar de Jesus Cristo, é preciso ajudar as pessoas a conhecê-lo, a fascinar-se por ele, a optar por segui-lo. A palavra de Deus, Deus se dá a conhecer no diálogo que estabelece conosco. A comunidade, sem a vida de comunidade, não há como efetivamente viver a proposta cristã. E a 5ª urgência que nós iremos trabalhar esse ano, o Evangelho da vida está no centro da mensagem de Jesus Cristo. E aí então nós temos uma descrição desta 5ª urgência que tem como texto evangélico: eu vim para que todos tenham vida. E aí nós temos 12 passos, 12 sugestões que nos ajudam a iluminar e nos convidam a se comprometer com a causa proposta por esta 5ª urgência. Mas quando nós falamos do serviço pleno à vida, se faz primeiro necessário nós compreender em que consiste a plenitude da vida. Como nós entendemos a plenitude da vida? Aonde está enraizada a plenitude da vida? Porque senão nós não vamos conseguir dar um passo concreto nessa caminhada de fé. E aí então nós podemos dizer que nós não podemos nos contentar com meras atividades de cunho assistencial. Ou seja, nesse trabalho que a igreja propõe do serviço pleno à vida, o primeiro passo não é nós fazermos um calendário de atividades que possam favorecer aqueles que nós julgamos que têm menos vida. O primeiro passo é nós tomarmos consciência em que consiste a plenitude da vida. E aí nós vamos se surpreender. Não é projetar algo para frente, mas é antecipar o reino de Deus. Então, o primeiro passo não é olhar para frente e já pensar uma série de atividades, mas é olhar bem lá na frente e trazer para os nossos dias de hoje a proposta de Jesus Cristo. Qual que foi a proposta de Jesus? Nós vamos encontrar lá em Lucas 14, 18. Ou melhor, Lucas 4, 18. E vai dizer assim: eu vim trazer a vida, eu vim proclamar a libertação aos cativos, eu vim promover a justiça,
eu vim ser mensageiro da paz, eu vim curar os doentes, eu vim manifestar o ano da graça do Senhor. E veja que essa proposta de Jesus, automaticamente nós cristãos, nós lançamos simplesmente para o futuro. Nós falamos da parousia, e a plenitude da vida se encontra nesta proposta de Jesus. Então, primeiramente, o primeiro serviço para que nós possamos realmente tornar a vida plena é antecipar para o hoje da nossa vida a proposta de Jesus Cristo. Aquilo que nós sonhamos para amanhã, nós temos que buscar viver hoje. Então nós devemos encarnar no hoje da nossa vida a proposta de Jesus. Nós temos que encarnar no hoje da nossa vida essa proposta de ir ao encontro do pobre, de ir ao encontro daquele que sofre, proclamar o ano da graça do Senhor. E como que isso acontece? Quando nós se abrimos e quando nós encarnamos no hoje da vida a proposta de Jesus. A encarnação, como que ela se torna possível? Somente através do encontro e o acolhimento do Verbo, que é Jesus Cristo. Não tem como nós encarnarmos no hoje da vida se nós não tivermos uma experiência profunda com Jesus Cristo. Tá? Então, o primeiro trabalho para nós lutarmos pela plenitude da vida é a nossa conversão. É a nossa conversão. Depois, a nossa ação no mundo, movida, fruto da nossa conversão, da nossa fé, não do nosso ato heróico, não do nosso voluntariado, não do nosso instinto, mas sim de uma experiência de fé fundante, que uma vez conhecendo Cristo, nós se apaixonamos de tal forma por Ele, que eu não posso me calar diante das injustiças, das inverdades, do não reino que às vezes está à nossa volta. Uma vez então compreendida em que consiste a plenitude da vida, aí fica então um questionamento: como levar à frente esta urgência? Quem são os primeiros a estar envolvidos, comprometidos com esta causa? E ali nós então voltamos a destacar o protagonismo dos leigos. O leigo, assim como toda a igreja, somos convidados a abraçarmos esta causa. Agora, no dia 25 de novembro, nós vamos estar encerrando o ano do laicato. Aí então duas perguntas se faz: é um ponto de chegada ou um ponto de partida? E vai dizer assim, que pode ser as duas coisas. Pode ser um ponto de chegada de um período de conscientização da importância da vocação do leigo, da caminhada feita, e pode se tornar um ponto de partida, porque a partir da nossa conscientização da nossa vocação e da nossa missão, abre-se uma nova perspectiva, ou seja, a igreja deve estar sempre em partida, em caminho. E esse estar sempre a caminho só será positivo se nós assumirmos o reino do amor, da justiça e da paz. Esta é a missão que a igreja, que nós como igreja, somos chamados a construir. A vida plena para todos. Mas vida plena então se refere e se fundamenta no ressuscitado. Aí então nós temos que se perguntar: qual é a experiência que nós temos do ressuscitado? Qual é a nossa experiência de fé no Cristo ressuscitado? E aí então ele nos desafia. A experiência com o ressuscitado, ela antecipa o que vem depois. Então tudo aquilo que Jesus nos apresenta e nos projeta como algo futuro, ele se torna realidade no momento que eu faço uma experiência com o Cristo ressuscitado. Então se faz como caminho necessário, obrigatório, para que nós tenhamos um serviço pleno à vida, a experiência primeira com o Cristo ressuscitado. Depois as nossas ações. E aí nós vamos perceber que quando nós agimos após esse encontro com o ressuscitado, as nossas ações não são meros atos, não são ações vazias, são ações que transformam, que demonstram amor, que levam ao compromisso com Cristo. E para nós finalizarmos, qual o caminho para fazermos esta experiência do ressuscitado?
Como que nós podemos fazer a experiência do ressuscitado? O melhor caminho é assumir a dimensão do serviço. Que nós seguimos o exemplo de Jesus, que disse: eu vim para servir e não para ser servido. Então, se nós quisermos trabalhar, nos comprometer com a plenitude da vida, nós temos que estar abertos, disponíveis. Nós devemos querer nos comprometer com a dimensão do serviço gratuito, com o serviço missionário na igreja. Depois nós teremos na Assembleia um estudo bem mais profundo dessa plenitude da vida, em que consiste a plenitude da vida. Aqui foi apenas para nós, então, meditarmos e podermos ter noção daquilo que lá vai ser trabalhado. Qual é o próximo passo? Eu vou estar enviando para vocês o convite para a Assembleia. Então, todo coordenador de pastoral ou movimento, ele deve participar da Assembleia no dia 24. Se ele não pode, então que envie o seu vice ou alguém que vá representá-lo, mas não como simples representante. A pessoa que for na Assembleia, ela tem que ter discernimento e ela tem que estar investida da autoridade do seu movimento e da sua pastoral, para ela decidir, para ela ajudar a apontar caminhos e se comprometer com as propostas pastorais para o ano de 2019. Então nós vamos estar enviando para vocês um texto aonde diz, coloca todos os passos que nós nos propomos no ano passado de caminhada na arquidiocese. Vou estar enviando esse material, né, em PowerPoint, também esse vídeo explicativo para que vocês possam entender o que ali está exposto, e vou enviar também um texto escrito aonde coloca umas definições do que é pastoral e do que é movimento. Então que vocês se reúnam com a equipe de coordenação do seu movimento e da sua pastoral, e vocês terão duas perguntas a serem respondidas. E atenção, só vai ser aceito a sua inscrição do seu movimento e da sua pastoral a participar da Assembleia se você tiver, então, respondido e entregue até o dia 10 de novembro, junto com a ficha de inscrição, essas duas perguntas. Qual que é a pergunta? Onde nós nos encontramos como movimento e pastoral na caminhada da igreja? Busque lá no objetivo que nós vimos lá no início. Aonde nós nos encontramos? Para onde nós vamos? Segundo, entre as 12 alternativas propostas pelo regional, qual delas nós vamos dar prioridade? E como fazê-la para ser concretizada no próximo ano? Obrigado, que vocês possam ter um bom trabalho.